Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 6. O Homem na Visão de 1952. Como eu havia mencionado, a visão de 1952 tinha 3 partes. Na primeira parte, Jesus me mostrou uma mulher cristã que ficou oprimida, obcecada e finalmente possessa quando negou a Cristo. Na segunda parte da visão, Jesus me ensinou a lidar com um espírito maligno em uma pessoa e expulsá-lo. E foi então que eu vi um homem. Eu não o conhecia, mas sabia que ele não era crente, nunca nascera de novo. Na visão, Jesus me disse: eu irei lhe mostrar exatamente como demônios e espíritos malignos se apoderam das pessoas. Na visão, havia um espírito maligno sentado no ombro desse homem que não era salvo, sussurrando em seu ouvido. Eu não sei o que o espírito maligno dizia ao homem. Jesus não narrou essa parte. Jesus me disse: este homem começou a ouvir o diabo. O homem não somente ouviu o diabo, mas começou a meditar sobre os pensamentos dele. À medida que ele continuava a se entreter com os pensamentos do diabo, o espírito maligno entrava em sua mente. Depois, na visão, o corpo do homem se tornou transparente como se fosse de vidro, exatamente como o corpo da mulher tinha ficado. Eu pude ver um ponto preto na cabeça dele do tamanho de uma moeda de 25 centavos. Jesus me explicou que, primeiramente, esse espírito maligno veio de fora para atacar a mente do homem através de opressão nos pensamentos dele. É dessa forma que o diabo começa a sua operação contra uma pessoa, através da sua mente e de seus pensamentos. Jesus disse: porque este homem ouviu ao espírito maligno e abriu a sua mente para as sugestões do diabo, o espírito maligno pôde entrar nela. Quando o homem fez isso, ele ficou obcecado em sua mente, em seu pensamento. Ele gostava de desperdiçar tempo com os pensamentos de Satanás. Exatamente como Jesus explicou no caso da mulher cristã que ficou obcecada e depois possessa. Jesus disse que esse homem poderia fazer alguma coisa por si mesmo com relação ao diabo e a respeito daqueles tipos de pensamentos, mesmo não sendo crente. Mesmo esse homem não sendo cristão, ainda tinha livre escolha e não precisava viver com aquele tipo de pensamento. A qualquer momento ele poderia ter escolhido não pensar daquela forma, mesmo que não compreendesse que eram pensamentos do diabo. A qualquer momento ele poderia ter mudado seu pensamento, não precisava que alguém o mudasse em seu lugar. Pessoas salvas e pessoas não salvas podem escolher pensar qualquer coisa que queiram, pensamentos bons ou maus, porque elas têm livre escolha. Mas o homem continuou a se render aos pensamentos do diabo até que ficou obcecado com aqueles pensamentos malignos. Então, Jesus me disse: agora ele está obcecado com aqueles pensamentos e o diabo tem o controle da sua mente. Você escolhe sobre o que você pensa. Você ouve as pessoas dizerem o tempo todo: eu simplesmente não posso mudar minha maneira de pensar. Mas sim, você pode se quiser. A Bíblia diz que você pode. Você, não Deus, e certamente não o diabo, está no controle dos próprios pensamentos. Aquilo sobre o que você pensa faz toda a diferença do mundo. Deus quer que mantenhamos os nossos pensamentos centrados nele e na sua palavra. Isaías 26:3. Mas, se você quiser se entreter com pensamentos errados, Deus não irá pará-lo. Ele não irá passar por cima da sua vontade. Mas, se você aceita pensamentos errados, você abrirá a porta para o diabo na sua vida. Deus não concorda com pensamentos errados. Ele nos instrui na sua palavra sobre o que devemos pensar, Filipenses 4:8. Mas se você persistir em pensar coisas erradas, Deus não irá fazê-lo parar. O que você pensa depende de você, não de Deus. Você pode ter pensamentos errados se quiser, ou você pode resistir a eles e mudar sua direção. Às vezes, os crentes, consciente ou inconscientemente, abrem a porta e convidam Satanás para entrar. Ou eles podem fazer isso por ignorância, pela falta de conhecimento da palavra de Deus, mas o fato é que eles dão consentimento para Satanás entrar em suas vidas através dos seus pensamentos. Um consentimento com base na ignorância ainda é um consentimento. Como espíritos malignos permitem a entrada de outros? Na visão, depois que aquele homem ficou transtornado, Jesus narrou: o espírito maligno que está transtornando esse homem é um príncipe das trevas deste mundo, uma das classes mais altas de espíritos demoníacos. O príncipe das trevas deste mundo são aqueles que pegam uma pessoa e que eventualmente a possuem, se a pessoa permitir.
e existem níveis de possessão. Então, Jesus explicou que quando os príncipes das trevas deste mundo, o mais alto nível de espíritos malignos, pegam uma pessoa não salva, eles permitem que outros espíritos entrem com eles. Jesus disse: eu lhe mostrarei como essa classe mais alta de espíritos malignos permite a entrada de outros espíritos. Então, na visão, o espírito maligno estava segurando algo que parecia um alçapão no topo da cabeça do homem. Eu vi como o demônio que fazia possessão deixou muitos outros espíritos malignos, eles pareciam grandes moscas, entrarem no homem através daquele alçapão nas suas cabeças. Então, muitos desses espíritos malignos vieram para a mente dele através do alçapão. Eu não pude contar todos eles. Aquele príncipe das trevas, o espírito maligno que primeiramente sussurrou no ouvido do homem, parecia-se com um pequeno macaco ou um duende. Jesus falou comigo sobre esses espíritos malignos que pareciam moscas. Explicou-me que era a classe mais baixa de espíritos malignos e primeiramente obedeciam ao que lhes era dito para fazer. Eles não tinham inteligência própria. Encontramos algo na Bíblia sobre essa classe mais baixa de espíritos malignos que se parecem com moscas? Sim. Jesus me lembrou que em Mateus 12:24, quando os fariseus o acusaram de expulsar demônios, não pelo dedo de Deus, mas por Belzebu, Mateus 12, do 24 ao 28, Jesus me disse que Belzebu significa Senhor das moscas, ou Senhor do monturo, Mateus 12, do 24 ao 28. Em outras palavras, Belzebu, ou Satanás, tem o domínio e é senhor sobre todos os demônios e espíritos malignos. Jesus explicou que o mais alto nível de demônios, os príncipes das trevas, primeiro se aproxima da pessoa para ganhar acesso e tenta controlá-la se ela o permitir. Então, quando essa classe de demônio ganha acesso à pessoa, permite a entrada de espíritos malignos da classe mais baixa também. Depois que o príncipe das trevas deu acesso a outros espíritos, eu vi o espírito da classe mais alta entrar no homem e ir para o seu espírito. Ainda narrando, Jesus disse: agora ele está possesso por aquele espírito maligno. Jesus me explicou que, mesmo no caso de uma pessoa não salva, em primeiro lugar, ela é apenas oprimida por um espírito maligno que vem sussurrar os pensamentos do diabo na sua mente. Depois, à medida que o homem se rende àqueles pensamentos, ele se torna obcecado com os pensamentos do diabo. O homem continuou rendendo seus pensamentos àquele espírito, até que finalmente, através do consentimento do próprio homem, o espírito maligno pôde possuir o espírito dele. Depois Jesus me explicou: a classe mais alta de demônios, os príncipes das trevas, tomou o controle do homem, e ela é que faz a possessão. É sempre um príncipe das trevas que faz a possessão. Então, essa classe mais alta de demônios permite a entrada dos outros. Todos esses espíritos malignos estavam no homem, é claro, mas foi o demônio da classe mais alta que primeiramente seduziu o homem, entrou em sua mente e o possuiu completamente. Possessão completa. Depois de me mostrar como um espírito maligno ganha acesso a uma pessoa, o Senhor me disse: desta noite em diante, quando você estiver na presença de alguém que estiver completamente possesso, os espíritos malignos irão reconhecê-lo. Eles também irão reconhecer que você tem autoridade sobre eles. Jesus estava falando da autoridade que cada crente tem em seu nome. Ele disse: quando uma pessoa está completamente possessa, o demônio nela pode usar sua voz. O demônio pode falar e dizer: eu sei quem é você. Os espíritos malignos irão conhecê-lo, exatamente como eles sabiam quem eu era. Eles irão saber quem você é, exatamente como aquele demônio naquela jovem em Filipos sabia quem Paulo e Silas eram. Atos 16:17. Jesus me deu Marcos 5, do 6 ao 7, e sua experiência com o endemoniado Gerazeno para embasar o que ele estava me falando. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O demônio que possuía o homem sabia exatamente quem era Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Marcos 5:7. No natural, o endemoniado por si só não poderia saber quem era Jesus, porque ele habitava no cemitério e tinha sido excluído da sociedade. Na visão, Jesus me disse: particularmente quando você estiver na presença daqueles que estão completamente possessos, os espíritos malignos irão reconhecê-lo e falarão usando a voz da pessoa, dizendo: eu sei quem é você. Jesus explicou que quando uma pessoa é completamente possessa, a voz do demônio falando através dela pode ser ouvida no reino natural.
não precisa do dom de discernimento de espíritos para ouvir, pois o demônio usa as cordas vocais da pessoa para falar no reino natural. Jesus continuou: se você estivesse lá naquele dia, no reino natural com seus ouvidos físicos, você teria ouvido esse homem falando comigo. Mas na realidade era o demônio que o possuiu que o estava fazendo falar, não era o próprio homem. Em outras palavras, quando o demônio que estava no Geraseno exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Marcos 5,7. Isso foi ouvido no reino natural. O príncipe das trevas estava falando através daquele homem, usando sua voz, e todas as pessoas presentes naquele dia puderam ouvir o que ele estava dizendo. Jesus também disse que se eu tivesse estado naquele dia, eu teria ouvido o demônio que o possuía respondendo a Jesus: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo 9. O demônio chamado Legião estava usando as cordas vocais do homem para falar com Jesus. Ainda segundo o relato de Jesus, ele me disse: mas se você estivesse lá, ou se qualquer outro ser humano estivesse presente naquele dia, não teria ouvido tudo o que o demônio falou, pois ele ainda me disse: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Versículo 12. Aquilo só poderia ser ouvido no reino espiritual pelo dom do discernimento de espíritos em manifestação. Quando todos aqueles demônios falaram e disseram isso para Jesus, eles não estavam falando através do homem, usando a voz do homem. Eles estavam falando no reino do espírito, e Jesus ouvia porque o dom de discernimento de espírito estava em manifestação na sua vida. Jesus me disse que, porque eu tinha esse dom de discernimento de espíritos, às vezes eu iria ver e ouvir dentro do reino dos espíritos quando eu estivesse no espírito. Isso assusta algumas pessoas, mas não deveria, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Às vezes, quando estou ministrando na fila de cura, por exemplo, já houve espíritos malignos falando comigo, mesmo antes de eu dizer uma palavra para a pessoa. Eu os escuto falar no reino do espírito. As pessoas podem me ouvir quando os mando sair, mas ninguém mais escuta os espíritos falando, porque eles só podem ser ouvidos no reino do espírito através do dom de discernimento de espíritos. Por exemplo, às vezes na fila de cura, espíritos malignos têm dito enfaticamente para mim: eu não pretendo sair. Eu simplesmente digo: você tem de sair em nome de Jesus. Deixe esta pessoa em nome de Jesus. E os espíritos malignos sempre saem e as pessoas são libertas. Muitas vezes, quando estou no espírito, eu os vejo partindo, embora não tenha tido nenhuma manifestação visível na pessoa. A palavra de Deus funciona, nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. Jesus e o endemoniado Geraseno. Jesus disse: ao lidar com espíritos malignos, você saberá com que tipo de demônio está tratando pela revelação. Através da palavra de conhecimento ou discernimento de espíritos, quando eu estava caminhando até aquele endemoniado Geraseno, discerni que tipo de espírito estava possuindo. Era um espírito imundo, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Marcos 5:8. Jesus me explicou: eu não estava ministrando através de algum poder inerente em mim porque eu sou filho de Deus. Quando eu vim para este mundo, eu deixei de lado o meu poder e minha glória, como a Bíblia diz em Filipenses 2:6-8. Eu estava ministrando debaixo da unção do Espírito de Deus, pelos dons do Espírito, exatamente como qualquer outro crente pode ministrar. E porque estava ministrando pela unção do Espírito de Deus, eu tinha de depender do Espírito Santo para se manifestar através de mim. Neste caso, o Espírito Santo se manifestou através do dom de discernimento de espíritos. Por esta razão, eu sabia que era um espírito imundo que estava governando aquele homem. Se você tem a revelação de que tipo de espírito está presente na pessoa através da palavra de conhecimento, você sabe que tipo de espírito maligno está presente. Se você tem a revelação de que tipo de espírito está presente através do discernimento de espíritos, você vê ou ouve que tipo de espírito maligno está presente. Jesus me explicou: em geral, se há somente um espírito e você ordena que ele saia, ele sairá. Depois, Jesus falou algo que me assustou. Eu já tinha percebido ou discernido que o homem tinha um espírito imundo, mas quando ordenei que esse espírito imundo saísse, ele não saiu. Então eu perguntei: qual era seu nome? Marcos 5:8-9. Nós podemos ver em Lucas 8 que Jesus ordenou que o espírito imundo saísse, mas ele não saiu até que Jesus descobriu seu nome e, nesse caso, seu número.
E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Lucas 8, do 28 ao 30. Jesus explicou que o espírito imundo não saiu do homem até que ele perguntasse qual era o seu nome. O espírito imundo disse seu nome: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos 5:9. Jesus disse neste caso que seu nome e seu número eram o mesmo. Legião era o seu nome, mas também era o seu número. Então, lidando com o endemoniado Gerazeno, Jesus tinha de saber qual o nome do espírito antes de expulsá-lo. Jesus explicou que, através do discernimento de espíritos ou da palavra de conhecimento, quando estou no espírito, ou quando esses dons estão operando através de um crente quando ele está no espírito, eu saberia que tipo de espírito possui a pessoa. Mas em alguns casos, Jesus disse que seria necessário saber o nome do espírito maligno, ou às vezes o número de espíritos envolvidos para expulsá-los. Se um espírito maligno não sai quando ordeno que ele saia, devo perguntar seu nome e seu número. Quantos espíritos estão na pessoa? Depois, ainda na visão, Jesus me disse para caminhar até o homem não salvo que eu estava vendo. No momento em que eu fiz isso, o espírito maligno naquele homem falou para mim exatamente o que Jesus disse que ele falaria. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu disse, sim, eu sei que você sabe quem eu sou. E você também sabe que eu tenho autoridade sobre você em nome de Jesus. Então Jesus me orientou. Agora diga ao espírito maligno que fique quieto, não deixe falar. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra Jesus conversando com demônios. Ele sempre diz para eles, cala-te. Marcos 1:25, Lucas 4:35. Jesus disse que a única exceção é quando você ordena que o espírito maligno saia, mas ele não sai. Então você precisa perguntar qual é o seu nome ou o número de espíritos malignos que estão envolvidos. Esse é o único caso em que Jesus fala com o espírito maligno. E é somente para saber seu nome. Marcos 5:9. Nessa visão, eu ordenei que o espírito que estava naquele homem se calasse em nome de Jesus. Dentro de mim, eu sabia pela revelação do Espírito Santo que tipo de espírito estava possuindo o homem e falando comigo. Era um espírito enganador. Então eu disse, você, espírito imundo enganador, eu ordeno que você saia deste homem em nome de Jesus. Nada aconteceu. O espírito maligno não saiu. Na sequência, Jesus enfatizou para mim novamente. Quando você sabe que tipo de espírito é e ele não sai, você precisa saber seu número. Na visão, eu perguntei ao espírito maligno que estava possuindo aquele homem, qual é o seu nome ou número? Enganador não era o nome do espírito, era apenas o tipo. O espírito maligno respondeu, há mais 19 além de mim. Uma vez que descobri seu número, era tudo que eu precisava saber. Eu disse, eu ordeno que você e os outros 19 saiam deste homem, em nome de Jesus. No reino do espírito, eu os vi deixarem o homem.